Oi, pessoal! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa distinção que, olha, tá bem no coração da psicologia jurídica e que confunde muita gente. E para a gente começar, já vou jogar uma pergunta que parece não ter resposta. É possível alguém ser visto como um herói e, ao mesmo tempo, ser um criminoso? Fica aí que a gente vai resolver esse quebra-cabeça hoje. Bom, para a gente entender como se pensa hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos lá no comecinho de tudo, sabe? Onde surgiram as primeiras tentativas de desenhar o que seria uma mente criminosa. Olha só, uma das primeiríssimas teorias veio do Alfred Binet. Para ele a coisa era bem direta. A inteligência era o fator principal. Ele chegou a criar testes para medir isso, partindo da ideia de que quanto menor a inteligência de uma pessoa, maior a chance dela mentir ou cometer um crime. E aí, mais ou menos na mesma época, apareceu o Cesare Lombroso, com uma ideia, nossa, ainda mais polêmica. Ele defendia que existia o criminoso nato. Sabe, a pessoa que nascia para ser criminosa e que dava para identificar por características físicas. Uma ideia bem radical, né? Então, vamos ser claros. Hoje em dia, essas duas teorias são vistas como um completo absurdo, né? Foram totalmente superadas. Mas, e aqui está o ponto importante, elas foram os primeiríssimos passos. Foram as primeiras vezes que alguém tentou usar a psicologia de forma mais, digamos, científica para entender o crime. Foi o pontapé inicial para tudo que a gente tem hoje. E a partir daí, o campo não parou de evoluir. Especialmente aqui no Brasil, foi uma longa jornada. Começou com psicólogos trabalhando como voluntários em presídios lá nos anos 60 e foi ganhando o corpo, sabe? Vieram cursos de especialização, associações, até que nos anos 80 a profissão foi oficialmente reconhecida e regulamentada dentro do sistema penal. Foi um baita avanço. Beleza, e toda essa evolução trouxe a gente para a estrutura que temos hoje. Para a gente não se perder nesse mapa da psicologia aplicada ao direito, tem 3 nomes que são essenciais de entender: jurídica, forense e judiciária. Para ficar fácil, tem uma regrinha de ouro. Pensa naquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. A psicologia judiciária está dentro da forense, que por sua vez está dentro da jurídica. É uma hierarquia. Então, começando pela maior de todas, a psicologia jurídica. Ela é o guarda-chuva gigante. Basicamente qualquer aplicação da psicologia em assuntos da lei entra aqui. Seja dentro de um tribunal, num presídio, fazendo aconselhamento, tudo isso é psicologia jurídica. Ok, abrindo essa primeira boneca russa, a gente encontra a psicologia forense. Essa aqui é mais específica. O foco dela é a pesquisa, é explicar o comportamento humano no contexto da lei. E um detalhe-chave, ela é autônoma. O psicólogo forense não está subordinado ao juiz. Pensa, por exemplo, num perito que um advogado contrata para ajudar na defesa do seu cliente. Esse é o trabalho forense. E aí, lá no miolinho, na última bonequinha, está a psicologia judiciária. Essa sim é a prática que acontece diretamente para o sistema de justiça. O psicólogo judiciário trabalha para o juiz. O foco total é na imparcialidade, em produzir laudos e pareceres técnicos para ajudar o juiz a tomar uma decisão. Pronto. Agora que a gente já tem um mapa da área bem desenhado, podemos finalmente voltar para nossa pergunta lá do início. E para isso, a gente precisa separar de uma vez por todas 2 conceitos que são o coração do assunto. O que é ser desviante e o que é ser delinquente. E essa diferença, gente, é tudo. Olha só, comportamento desviante tem a ver com sociologia, com cultura. É quando alguém quebra uma norma social, aquilo que a sociedade de uma certa época e lugar espera. Já o comportamento delinquente, aí a conversa é outra. É legal, é penal. É quando alguém quebra uma lei que está lá, escrita no código. Não tem a ver com opinião, é crime, ponto final. E é no cruzamento desses dois que a coisa fica interessante. Pega o exemplo do herói que mata um atirador para salvar os alunos. Perante a lei, o que ele fez? Homicídio. É um ato delinquente. Não tem como fugir disso. Mas, e para a sociedade? Ele é um criminoso? Não. Ele é um herói. O comportamento dele não foi desviante, pelo contrário. E aí está a resposta para o nosso paradoxo. Sim, é perfeitamente possível ser um criminoso aos olhos da lei e um herói aos olhos da cultura, ao mesmo tempo. Tudo depende da lente que a gente usa para olhar. Entender essa diferença entre o que é culturalmente errado e o que é legalmente errado abre uma porta para uma pergunta ainda maior, né? Tá, mas afinal, por que o crime acontece? A criminologia tem alguns modelos que tentam explicar isso. E o que a gente tira disso tudo é que não tem resposta fácil, não tem uma causa única. O crime é um fenômeno super complexo. As explicações vão desde uma análise fria de custo-benefício, tipo, vale a pena o risco, até a frustração de ver o outro ter o que você não tem.
Ou questões muito mais profundas e estruturais, como a desigualdade, a violência dentro de casa, o racismo, é um conjunto de fatores. E tudo isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, né? Se as regras da sociedade, o que a gente considera desviante, mudam o tempo todo, como é que a lei que define o que é delinquente consegue acompanhar essa dança? É uma conversa que, na verdade, nunca tem fim.